Olá, seja bem-vindo a mais um IBC TV Entrevista, um programa do projeto da IBC, Igreja Batista do Cambuí, juntamente com o Instituto Alvo. É um prazer receber você mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje e eu quero já pedir que você inscreva-se no canal da IBC, no canal do Instituto Alvo e também curta esse vídeo para que mais gente receba e seja beneficiado também por esse conteúdo. Vá também aproveitando para comentar o que é que você vai achar do programa de hoje, o que é que você sugere, o que é que você gostou e até mesmo o que você não gostou. A gente espera que você goste, mas você fica à vontade para comentar o que é que você está realmente achando do nosso programa. E hoje nós vamos receber aqui um entrevistado muito especial, nosso querido Rodolfo Seifert, um nome alemão, advogado, compositor, membro da Igreja Batista Nova Aliança em Campinas. Seja bem-vindo aqui, Rodolfo, um prazer recebê-lo. Ô Marcos, muito contente de estar aqui com você, espero que o papo seja bom e será. Olha, você falou que já conhece um pouquinho aqui, até da minha família, né? Você tem aí um contato com o pessoal lá de Piracicaba, do pastor Clóvis. Sim. Conhece o César, ele é parceiro do César Elbert, que também foi de lá, o Paulinho e tanta gente que passou por ali. Nós estamos ali já meio quase que em casa, né? Estamos em casa, estamos mais do que em casa, né? Gostoso demais, passei parte da minha juventude me relacionando ali com o pessoal da região, né? Americana, Piracicaba, SBO, né? SBO. Então é muito... SBO, para quem não sabe, é Santa Bárbara do Oeste. Que... Esse programa vai para o Brasil e para o mundo, né? A pessoa não vai entender isso, né? É Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Região da Grande Piracicaba, vamos deixar claro. Tudo. Aliás, estamos em Campinas, aqui na Grande Piracicaba. Quase isso, quase isso. Mas, Rodolfo, é um prazer a gente estar batendo esse papo aqui, porque você exerce duas funções interessantes aí na vida, duas funções que, inclusive, eu vou dizer assim com muita sinceridade, eu tenho uma certa inveja de quem faz, sabe? Uhum. Eu sempre quis ser advogado, mas fui estudar letras. Uhum. E sempre quis compor, mas nunca consegui. Uhum. E você faz as duas coisas, né? Tem alguma coisa a ver entre uma e outra? Os dois trabalham com palavras ou foi só uma coincidência aí? Olha, rapaz, eu nunca pensei sobre isso. A advocacia, eu exerço a advocacia já há 20 anos, né? O tempo vai passando. E eu imagino que a palavra, né, o uso da palavra seja algo comum às duas atividades, né? Na advocacia você ganha ou perde um processo se você souber usar adequadamente ou não as palavras, né? E quando a gente compõe, pelo menos para mim, eu vejo a composição como um processo de arquitetura, né? Você construir uma obra a partir de cada tijolo, e os tijolos são as palavras, né? Então, acho que a palavra é o que se tem em comum aí entre as duas atividades. Teve um programa que a gente entrevistou aqui o Paulo César, do Grupo Logos, né? E eu perguntei para ele, eu quero repetir essa pergunta para você, que também é um compositor, quando é que você começou a perceber na vida que você tinha esse talento? Porque compor é um talento, né? Não é qualquer um que consegue fazer. Você precisa ter algum jeito para isso. Quando é que você percebeu que você tinha essa capacidade? Rapaz, eu acho que eu ainda não percebi. Bom, mas agora já não dá mais tempo de dizer que não, porque agora você já compôs uma opção de coisa. Sim. É difícil falar depois do Paulo César, né? Ele é um compositor de mão cheia, né? Eu me considero um esforçado. Eu gosto da palavra, como eu disse, gosto de escrever, sempre gostei de escrever. Eu acho que antes de pensar em composição musical, eu já descobri, eu me lembro, eu acho que no ginásio, uma das minhas redações, ela foi apresentada para a escola toda, né? Então, aquele destaque foi talvez uma das primeiras vezes em que eu percebi que eu tinha alguma familiaridade com o uso da palavra, né? Agora, compor músicas, canções, eu creio que, me recordo aqui que em torno de 19, 18 anos, eu fiz as minhas primeiras canções autorais. Quando moleque, adolescente, eu fazia muita paródia. Paródia. Então, paródia na escola, né? Paródia com os amigos. Você foi de frequentar acampamento na sua juventude? Sim, evangélico? sim. Ali os talentos aparecem, né? Sim, na hora de fazer o grito de guerra do grupo, né? Eu sempre colocava... Tá aí, acho que as minhas primeiras composições. As paródias do acampamento. Exato, das quais eu talvez não me orgulharia tanto hoje. Mas você falou uma coisa interessante, que pode inclusive ser útil para muita gente que está nos ouvindo, porque eu não sou compositor, mas eu também trabalho com as palavras, né?
eu sou formado em letras, você é advogado, a gente trabalha com as palavras, Sim. e eu tinha uma experiência parecida com a sua. As minhas redações, os professores sempre davam ali um incentivo, olha, você tem jeito para essa questão e tal. E às vezes o adolescente está lá na escola, na época do ensino médio, e acha que isso é uma coisa que para ele é tão natural, ele não vê isso como uma possibilidade de um talento que ele possa usar Exato. até para a sua vida profissional ou para o seu serviço, né, no ministério, né? Exato, com certeza. Na verdade, a palavra é uma das mais completas formas de expressão. Não vou ficar me estendendo porque você é formado em letras, né? Não, mas eu aprendi as letras só até a letra H para escrever o nome da minha mãe. Pode ficar tranquilo que... Poxa vida, eu já sei até o Z, então depois eu te passo o que vem depois do H. Mas de fato, uma das coisas que eu penso que a gente pode estimular as crianças, os adolescentes, é estimulá-los à leitura e à escrita, né? E às vezes tem uma letra, um S no lugar do cedilha, em vez de bater, né? Estimular. Às vezes meus filhos, eu nem corrijo essas coisas, eu tenho uma menina de 6 e um menino de 9, para que eles não tenham receio de escrever, de se expressarem, né? E com o tempo a gente vai melhorando, corrigindo, porque de fato é um baita do instrumento para a vida, né? Pra vida. E a palavra é uma bênção, né? Exato. A palavra é uma bênção, a forma de a gente se comunicar, e até a Bíblia fala muito sobre isso, né? Que ele fala da língua, né? Mas podemos substituir a palavra, ela abençoa e amaldiçoa, né? Então, Sim. a gente saber usar as palavras, Salomão fala muito disso, né? Sim. É realmente uma coisa espetacular, né? E se a gente vem para o Novo Testamento, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aquele que se fez um de nós, né? Encarnou a palavra, Encarnou a palavra. Agora, bacana que você tem um projeto, e queria que você falasse um pouquinho sobre ele, que junta duas coisas, por isso que eu falei para você que eu tenho uma certa inveja disso, né? Porque junta a palavra e junta as canções, né? O nome do projeto é Palavra em Canto. Eu estou aqui, inclusive, com um CD, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que você explicasse o que é esse Palavra em Canto, um projeto bem interessante. Aliás, tem amigos aqui, queridos, que estão participando junto com você. Explica um pouquinho o que é o Palavra em Canto, como é que você juntou tudo isso aí num projeto como esse. O Palavra em Canto, ele é um projeto de canções congregacionais autorais. Então, a finalidade é cantar a palavra, ou cantar canções fundamentadas na palavra, que alimentam o coração e a mente das pessoas com a palavra. A gente acredita que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é de novo. Então, poxa vida, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, olha que instrumento poderoso a música é para fortalecimento da fé, né? Para fazer, às vezes, brotar fé onde não tem. Então, eu penso que a saúde do que se canta, do que se ouve, a saúde da fé da pessoa pode ou não ser alimentada por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela canta. E nós, como eu também sou líder de louvor, eu sempre tive um temor muito grande com aquilo que eu ponho as pessoas para cantar, né? Aquilo exerce uma influência sobre a vida das pessoas. Então, a ideia do Palavra em Canto é trazer canções congregacionais comprometidas com as Escrituras. Então, a palavra aqui no projeto não é só a palavra no sentido comum, mas é a palavra de Deus. Palavra de Deus. É a palavra de Deus em forma de canção. Isso. O nome ele tem 3 significados básicos, né? O primeiro que surge é esse, a palavra em canto, a palavra sendo cantada. Na sonoridade, a gente tem a brincadeira dos encantos da palavra, né? E um terceiro aspecto seria a palavra em canto. Em forma de canto. Não, e aí é um terceiro, que são os cantos, os recônditos do coração. Ah, sim. A palavra que penetra o mais profundo da alma humana e que leva a vida para lá, que leva a transformação e cura. Cara, isso é um negócio espetacular. Eu não tinha percebido todos esses meandros aí, né? Palavra em canto tem tanta coisa ali em três palavras, né? 3 palavrinhas só, né? Mas que fazem aí uma caminhada pelo ser, pela espiritualidade. Muito bacana. Essa sacada foi sua? Foi. Parabéns mais uma vez aí. Obrigado. Agora, fale um pouquinho desse projeto, como é que é? Então, essas canções são 10 canções, né? São 10 canções. Que você compôs, são todas composições suas. Sim. Mas tem uma galera muito jóia aqui que fez a produção e que canta. Sim. Então, na verdade, essas canções, elas já funcionam na minha igreja e em algumas outras igrejas que tomaram conhecimento
da existência das canções, né? Eu separei estas 10, eu tenho em torno de, faz tempo que eu não conto, mas talvez 50, 60 canções, muitas já funcionando, essas 10 já estão no ar lá na nossa igreja há muito tempo. Tem muitas que o pessoal nem sabia que eram minhas, né? Descobriram quando o álbum ficou pronto. E por estímulo de algumas pessoas, especialmente da minha esposa, eu resolvi registrá-las. Eu sempre relutei em registrá-las porque eu não sou artista. Pô, vou registrar e vou botar no ar como o quê? As músicas do Rodolfo? Quem é o Rodolfo? Eu não quero, né? Não tenho a pretensão de sair cantando, comercializando, nada disso. E aí que surgiu a ideia do Palavra Encanto, algo impessoal, né? Que não necessariamente leva o meu nome, que pode, então, inclusive, abranger canções de outros compositores, e essa é uma das ideias futuras. Então eu resolvi gravar. Minha esposa, inclusive, chamou minha atenção para uma incoerência minha, porque as canções eu comecei a fazer ao longo dos tempos em função de eu não encontrar um repertório que eu julgava adequado para o canto congregacional. Por exemplo, canção para ceia, na época. Poxa, o que a gente vai cantar para ceia? Lá nos anos 2000, hoje você tem um pouco mais de música disponível, não necessariamente coisa boa, mas você tem acesso a muito mais coisa. Lá no início dos anos 2000, não se tinha acesso a tanta coisa e a tanta coisa boa. Então, ceia que tem todo mês, uma hora você está sempre cantando a mesma coisa. Falei, não, eu vou... E eu não achava alternativa, então eu vou compor canções para ceia. E assim eu comecei a fazer. E um dia minha esposa falou, olha, você está sendo incoerente, porque se você não encontra e você tem, você deveria colocar isso à disposição para que pessoas como você, que talvez estejam procurando alternativas de repertório, possam encontrar. E eu relutei até que um dia eu encontrei esse formato de começar o projeto. E qual deles aqui tem, você falou no caso de ceia, né? Qual deles aqui, por exemplo, é especificamente o que pode ser usado? Qualquer um deles? Olha, aí a gente tem 10 canções. A primeira, que é a música tema, Foi o Amor. Essa é uma música muito adequada para a ceia. Então aí a gente tem música de final de culto, bênção, a gente tem música para início de culto, aquela celebração da comunhão, a gente tem música de fé, música para oração, testemunho. E todas pensadas no canto congregacional? 100% congregacional, 100%. É para cantar junto, para cantar com a igreja. Interessante. É interessante isso, né? Porque o canto congregacional, ele tem algo especial nele. Eu não tenho absolutamente nada contra as apresentações e tal, né? Mas cantar com um grupo, né? Cantar para Deus, né? Com um grupo, tem um quê especial, né? Sim, sim. É o corpo reunido, né? A música, ela é super democrática, porque quando você está reunido com o corpo de Cristo, você vai ter criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, letrados, iletrados, afinado e desafinado, afinados, desafinados, né? Cheirosos, mal cheirosos, empregados, desempregados, bonitos, feios, está todo mundo careca, cabeludo, é para todo mundo, é um momento em que a voz dessas pessoas todas se torna um. Você não identifica a voz de ninguém, você identifica a voz do corpo. Eu acho isso especialmente lindo, né? E imagino que aí não é só o canto, obviamente, é o coração. Por isso que eu acho a saúde bíblica das canções fundamental para que haja vida no coração, para que seja muito mais do que só música, né? Para que seja vida. Mas eu imagino o Senhor se agradando, né? Do seu corpo, entendendo o que está fazendo ali, fazendo de maneira bíblica, né? Você acha que a gente pode ter perdido um pouco, eu falo a igreja de uma maneira geral, né? Pode haver exceções aqui ou ali, mas você acha que a gente perdeu um pouquinho essa consciência da importância, do valor e até da alegria do canto congregacional? Você acha que é uma pergunta, não estou fazendo uma afirmação aqui, quero a sua avaliação. Talvez por causa da ênfase que às vezes é dada para o grupo de louvor, ou para o cara que faz a apresentação, ou até mesmo daqueles que vivem da música, o que é absolutamente legítimo, né? Mas você acha que talvez isso tenha afetado um pouco na nossa alegria de cantar congregacionalmente? Assim, eu penso que o líder de louvor tem a grande responsabilidade
de buscar envolver a todos neste momento. Todas as pessoas que frequentam aquela comunidade precisam se sentir, na minha opinião, inseridas naquele momento. E isso exige uma sensibilidade, um equilíbrio muito grande. Se o líder não tiver essa sensibilidade, ele corre o risco de prestigiar uma determinada linha de sua preferência pessoal, né, em detrimento talvez de grande parte da congregação. E aí as pessoas gradativamente vão entendendo que aquilo necessariamente não é para elas, né, não está dialogando com elas. Então, eu acho que aí, se os líderes não estiverem atentos, pode ser que eles vão perdendo a congregação e aí sim alimentando esse tipo de sentimento. É legal. A gente certamente está falando aqui para pessoas que, como você, são líderes de louvor e adoração na igreja, né? E esse equilíbrio, a busca desse equilíbrio é uma coisa muito importante para quem exerce essa função, né? Sim. Porque música, no fim das contas, nesse aspecto, é gosto pessoal, né? Sim, sim. Não sei se tem música boa ou ruim, acho que tem música que eu gosto e música que eu não gosto, né? Sim. E assim, não existe uma fórmula. Qual é a fórmula do equilíbrio? O equilíbrio ele vai se dar, na minha avaliação, de acordo com a comunidade para a qual eu estou trabalhando, a qual eu estou servindo. Então eu preciso ler aquela comunidade e encontrar o equilíbrio naquele ambiente, né? Então o equilíbrio neste ambiente possivelmente será diferente do equilíbrio num outro ambiente. Por isso que não existe uma fórmula, né? Nesse sentido, quando você compõe, você tem também o seu estilo, você tem as suas preferências, tem as suas influências. Eu até ouvi a galera que toca com você aqui, né? Ou que gravou com você, o César Elbert, o Carlos Sider, o Elias Loureiro. Essa galera tem um estilo musical. Deve ser pensando nisso que você chamou essa turma, né? Sim. De uma certa forma, isso se aplica a qualquer comunidade ou dentro disso que você falou, olha, talvez tenha uma comunidade que tenha um estilo diferente. Como é que você vê isso? Quando você produz a música, você já imagina que, olha, talvez em algumas comunidades isso não vai se encaixar? Sem dúvida. Na verdade, eu não tenho objetivo nenhum de cair no gosto, das minhas canções caírem no gosto da grande massa, porque o tipo de música que a gente está propondo não é o tipo de música que está caindo no gosto da grande massa. Mas é um tipo de música que encontra um nicho, né, de gente que se identifica com essa linha. E o que eu estou oferecendo com o Palavra em Canto é uma alternativa. Então, líderes de louvor que entendem que dentro da sua comunidade esse tipo de música cabe nessa visão de equilíbrio, tem então essa alternativa. Não precisa só ficar buscando lá no passado, né? Então, as canções de Vencedores por Cristo, as canções da Igreja Batista do Morumbi, do Projeto Raízes, maravilhosas, lindíssimas, mais ou menos nesta linha, eu estou tentando trazer algo inédito, né, nesta linha. Então, esse é o objetivo. Bacana. Eu estou perguntando isso porque a pessoa às vezes está nos assistindo e fala assim, mas então como é que eu faço para conhecer? Tem outros aspectos aí, tem outras nuances aí do projeto, que a gente vai falar nos blocos seguintes aí, mas se a pessoa quiser conhecer, então, esse material que eu estou com ele na mão aqui, o Palavra em Canto, como é que ele faz para ter acesso? Onde é que está disponível? Ele está disponível em todas as plataformas digitais, então Spotify, Deezer, YouTube, Apple, Google, tudo. Ele procura como Palavra em Canto e vai encontrar lá em todas as plataformas? Em todas as plataformas, inclusive os playbacks, né? Uma coisa que fiz questão de disponibilizar os playbacks e vou disponibilizar as partituras todas, porque tem muita igreja, a gente que está num grande centro está acostumado, de repente, com um certo nível de estrutura, né? na parte musical da igreja, na parte de som, mas tem muita igreja aí que tem um cara só no violão, às vezes não tem ninguém. Tem os playbacks, a igreja pode cantar junto com os playbacks aí, então está tudo disponível. Legal. Mais uma questão aí em relação ao Palavra em Canto. Você disse que é advogado, não vive de música, né? O que poderia absolutamente ser legítimo, mas no seu caso você não vive de música. Então, qual foi, ou existe algum outro tipo de destinação que é dado? Você poderia colocar no seu bolso e estava tudo certo, você que fez, né? Sim. Mas como é que vocês utilizam os recursos que provêm desse projeto? Tá.
Na verdade, hoje em dia, antes de responder objetivamente sua pergunta, hoje em dia ninguém grava e imprime CD para ter um retorno, porque é super difícil você ter um retorno. Na verdade, você não tem. Então, esse, na verdade, é um investimento de quem faz, no caso, é um investimento meu, que, na verdade, a história é meio longa, né? Vou tentar resumir. Então vamos fazer o seguinte. Você vai contar essa história com um detalhe que eu quero saber, que é interessante, no próximo bloco. Tá bom. A gente vai para um intervalinho aqui e daqui a pouco você conta a história que eu quero saber em detalhes, porque é boa essa história. Tá joia. Então, fique aí com o nosso intervalo comercial. Tá ficando chique o nosso programa aqui. E daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com o Rodolfo aqui sobre o Palavra Encanto e outros projetos. O Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico. São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube, Instituto Alvo, Facebook, Alvo Equipando e no Instagram, @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Estamos de volta com o nosso IBC TV Entrevista e hoje com a presença de Rodolfo Seifert, nosso advogado, compositor. A gente estava falando um pouquinho aí sobre o seu projeto Palavra Encanto e no finalzinho do bloco você começou a contar um pouquinho da história dele, né? Eu estava te dizendo que você não vive de música, mas você fez isso com 2 objetivos. Um deles você já falou, para promover conteúdo congregacional, né? Sim. Mas tem um outro objetivo aí do Palavra Encanto. O grande gancho para a gente, de fato, botar o projeto no ar foi a parceria com o pastor Sérgio, né, lá da Igreja Batista do Monte Cristo. Tem um projeto social caminhando ali. E o jeito que o projeto nasceu, para mim, foi uma coisa muito linda. Um belo dia, Natal, botei meu moleque, na época com 5 anos, no carro para fazer uma doação de brinquedos junto com um determinado grupo aqui da cidade, a Turma do Macarrão, né? Talvez muita gente conheça quem é aqui de Campinas. E eu fui para encontrar o pessoal no período da tarde. Eles prepararam todas as doações de manhã, de tarde seria feita a entrega. Enfim, hoje eu sei que foi Deus que conduziu dessa forma, mas no dia foi algo inexplicável. Eu saí com meu menino com coisas para serem doadas e eu não encontrei de jeito nenhum o pessoal. Fiquei 2 horas rodando de carro, meu menino inclusive dormiu atrás enquanto eu procurava. E eu comecei a procurar, falei, puxa, e agora? Para quem que eu posso ligar que vai saber dar uma destinação melhor? Aliás, naquele dia eu me senti muito mal, me senti tão desconectado da realidade da grande maioria das pessoas, sabe? Porque eu tinha uma criança querendo doar parte dos seus brinquedos, era 24 de dezembro, eu tinha os brinquedos e eu não tinha alguém para quem doar diretamente. Me senti bem mal, né? Liguei então para algumas pessoas, uma delas foi o Serginho, ele não atendeu na hora, me retornou quando eu já tinha voltado para casa. Falei, Serginho, eu estou aqui expliquei para ele, né, com alguns brinquedos e gostaria de entregar. O Serginho, você tem alguém para entregar? Ele falou, claro, cara, quando você quer? Falei, Serginho, você que diz, né? Pode ser agora? Aquele jeitão dele, né? Agora, então estou passando aí. Ele passou em casa, entramos no carro dele, eu e meu filho, colocamos as coisas atrás e levamos. E uma coisa inexplicável, os brinquedos que a gente tinha para entregar para as crianças eram exatamente da idade das crianças na casa onde ele levou. Ele não sabia. Sem te interromper, mas já te interrompendo, como diz o nosso querido lá, você que está assistindo o nosso programa aqui, pode assistir também uma entrevista que nós fizemos com o próprio pastor Serginho, em que ele conta mais detalhes desse projeto lá,
que a igreja tem no Jardim Monte Cristo, em Campinas, né? Exato, que é uma das áreas mais carentes aqui da cidade. Certo, porque o programa ele é visto também em outros lugares aí do país. Então, assista na playlist dos nossos programas, Pastor Serginho, Jardim Monte Cristo, e ele vai te dar mais detalhes, vai ter mais detalhes desse projeto. Então você foi lá e aí encontrou o Serginho e foram lá entregar os brinquedos. Foi uma coisa linda, parecia que eu tinha escolhido os brinquedos para serem entregues naquela casa, né? E naquele dia em diante eu falei, Serginho, poxa, cara, o que você precisar de ajuda aí, eu tô junto. Ele falou assim, olha, eu tenho alguns sonhos. E a gente começou a sonhar junto. E uma das coisas, ele falou assim, ó, eu queria muito ter uma aula de jiu-jitsu na igreja. Eu falei, então tá bom. Se arrumar, a gente tem um espaço, não tem mais nada de recurso. Então se arrumar o professor, eu vou dar um jeito e nós vamos arrumar o tatame aqui, nós vamos fazer esse negócio sair do papel. E a gente ficou se falando algumas vezes naquele período, e engraçado, eu não sei se ele contou no programa dele, mas ele relatou que ele sempre que pegava um Uber, ele ia puxando conversa para ver se chegava até alguém, até que um dia ele chegou ao professor, o mestre que está lá até hoje desenvolvendo o projeto. Então falou, Rodolfo, estou com o professor, então o tatame estou mandando. E o projeto está lá até hoje, completou 3 anos, esse ano, 3 ou 4 anos agora. E ali nasceu uma parceria com este projeto. E em 2018, quando eu estava pensando, eu sabia que eu queria colocar o projeto das canções no ar, mas eu não sabia como. Falei, poxa... E aí veio a ideia, então, de ser um projeto impessoal, Palavra Encanto, e o mais caro para a gente ter um CD como esse é a produção, não é a impressão. Aí, conversando com o Serginho, falei, Serginho, tive uma ideia aqui. Eu vou botar o projeto no ar, vou imprimir os CDs e tudo que a gente vender, 100% nós vamos destinar para o projeto. Então são 1000 CDs, nós vamos buscar juntar 20 mil, porque a gente precisa fazer uma reforma na parte externa para que a luta possa acontecer lá num lugar mais adequado, né? Para que as aulas possam acontecer lá. E assim foi. E a gente lançou no final de novembro, né, do ano passado. De 2019. 2019. Nós tivemos apenas 2 apresentações, depois veio a pandemia, vieram as férias e a pandemia, né? E a gente vendeu só nessas 2 apresentações mais de 600 CDs. Foi um negócio lindo. Quase dos 1000 venderam em 2 apresentações. Quase tudo. E aí a gente fez as camisetas, né? E essa caneca aqui também. Então, dos 20 mil... a caneca ali para o pessoal. Essa caneca está disponível onde é que está? Aqui está aparecendo legal aí? Isso. E onde é que está disponível para quem quiser adquirir? Pode ir lá no Instagram, no Facebook do Palavra Encanto e pedir a caneca que a gente manda para vocês. Até o final do ano a gente vai ter uma loja virtual com esses produtos todos. Ainda tem CD disponível? Ainda tem. Ainda tem uns 300 mais ou menos. Legal. Então praticamente a proposta feita já está quase chegando no... Quase chegando. A gente conseguiu, inclusive, dar um suporte já com parte desse recurso à pintura que teve lá, né? Eu sei que a igreja aqui do Cambuí também participou com uma parte, enfim, parte do recurso já foi usado. E nós ainda temos um recurso bom que nós vamos continuar. Em nome de Jesus, nós vamos chegar no valor que a gente precisa para poder fazer a reforma necessária lá. Interessante. Quer dizer que, então, o Palavra Encanto, ele tem dois objetivos aí. Um é o autoral mesmo, para você fornecer música de qualidade para as igrejas, no canto congregacional e tal, mas ao fazer isso, a igreja que está se beneficiando desse trabalho também está abençoando aí o trabalho social na Igreja Batista de Jardim Monte Cristo, em Campinas. Exatamente, exatamente. E é interessante porque hoje em dia pouca gente... Está cada vez mais raro gente que ouve CD. Ainda tem bastante gente que ouve. Toda semana eu estou indo ao correio mandar CDs para quem, sem a gente divulgar, para quem descobre e quer. E então ainda tem bastante gente que ouve, mas cada vez menos. Mas muita gente entendendo isso, o que a gente costuma dizer? Você dá uma oferta de R$20 para o projeto e ganha o CD de presente. Né? Uhum. E como a gente lançou perto do Natal, muita gente presenteou a família inteira com o CD. E agora nós estamos numa época de novo, né? E esse programa está indo ao ar ainda em 2020 e ainda dá tempo de fazer
uma repetição do que foi a ideia do ano passado, né? Dá tempo. Talvez vão ter que fazer mais aí. E é interessante que CD é uma coisa que também já está difícil das pessoas comprarem, né? Porque Sim. já cada vez menos gente que consegue, que tem até onde tocar, né? Exatamente. Mas ainda o pessoal está... O pessoal ainda procura. Tá procurando. Tem quem gosta. Eu, particularmente, gosto muito de encarte de CD, né? Saber Sim, um pouco mais da história, né? As letras, quem está tocando, quem está cantando. Então, tem muita gente que também gosta do CD por isso. Mas o nosso estímulo ainda que você não tenha onde tocar, você pode abençoar o projeto com R$20 e você vai ganhar um CD. Né? Então, o CD, a caneca, a camiseta, tudo que a gente consegue de recurso com a venda desses materiais, a gente destina para o projeto. Então, vamos repetir aí, porque talvez a pessoa não tenha anotado lá no primeiro bloco. Quem quiser entrar em contato para conhecer o trabalho, tanto para conhecer, para poder usar as músicas, etc., como para abençoar o projeto Jardim Monte Cristo. Como é que faz o contato? Como é que a pessoa entra em contato para adquirir o CD, a caneca, a camiseta? Vamos lá. Todos estão convidados a caminharem conosco ali no Instagram e no Facebook do Palavra Encanto. Então ali a gente está sempre compartilhando conteúdo, sempre relacionado à música cristã congregacional, o enfoque é esse. E se a pessoa tiver interesse em adquirir qualquer um desses produtos para abençoar o projeto social, também pode fazer contato conosco ali pelo Face ou pelo Instagram, né? E se quiser ouvir as canções, aí tá no YouTube, Spotify, Deezer, Google, né, Apple, todos os tocadores aí. Então, eventualmente a pessoa pode conhecer o trabalho nessas plataformas e aí então decidir de adquirir. Legal, parabéns por esse projeto. A ideia é muito boa, a sacada é ótima. O pessoal que fez parte aí, essa turma que fez parte da produção, Cezinha, tudo gente de altíssima qualidade. Sim. Ficou muito bacana e tenho certeza que vai valer a pena, né? Além de tudo isso, você ainda sabe que quando está adquirindo esse produto, está abençoando lá esse projeto. Eu quero insistir, se você não assistiu a entrevista com o pastor Serginho, você procura aqui na nossa playlist e vai lá assistir a história desse projeto, que é muito interessante, né? Ele atinge, é uma região bastante difícil de se lidar, né? Com muitos desafios, inclusive na área social e Sim. tudo, né? E eles estão lá evangelizando, levando Cristo, levando o Evangelho e levando também um apoio, uma assistência para esse pessoal. E depois você vai saber detalhes desse projeto aí dos tatames e do jiu-jitsu lá e tal. É um negócio bem bacana que vale a pena você conhecer. Então assista lá o outro programa. Agora, a sua mente criativa, ela não para aí no Palavra Encanto, né? Tem outras coisas que você faz ali. Aliás, eu não sei que hora que você advoga, porque você está compondo, está criando um projeto. Você consegue dar prazo direitinho lá nos processos, tudo mesmo assim? Consigo. Exige um pouco de disciplina, né? Mas eu consigo, sim, consigo me virar bem. Além do projeto Palavra Encanto, você tem outros projetos nessa área de música, de composição e tal? Sim. Na verdade, um outro projeto que está no ar, está lá inclusive nas plataformas do Palavra Encanto, é o Inário. Né? Inário com H? É com E-nário, aquele E do e-book. Ah, então não é Inário, não. Inário, mas com E. É igual o e-book, esse é o Enário. Depois eu mando para você aí o logo, vocês podem colocar o Enário. Qual que é a ideia do Enário? Né? Eu chamo ele eu chamo o Inário de um Inário moderno e colaborativo. Né? Então, como que eram os inários de antigamente? Né? O cantor cristão, harpa cristão, inário para o culto cristão. É aquele livro, né? Em algum momento da história, um grupo de pessoas se reuniu para selecionar e categorizar canções, né? Que viraram então aquele livro, aquele inário, aquele compêndio de canções, e aquele compêndio fica então disponível para as igrejas cantarem. Hoje, com a dinâmica da coisa, né? Aquele livro é muito estático para a velocidade com que as coisas acontecem. Então a gente criou o Enário, que é um inário moderno. Então são playlists no Spotify, por enquanto só no Spotify, com canções selecionadas, e aí a gente analisa teologia, a gente analisa gramática, que tem muito erro gramatical em música,
E se a música também é congregacional, se ela é musicalmente congregacional, se ela é adequada para cantar junto. Só para explicar para quem é leigo aí, quando você fala assim, se ela é adequada para o canto congregacional, tem música que a pessoa vai fazer um solo, por exemplo. Isso. E às vezes não dá para cantar aquela música com todo mundo junto. Exato. Essa que é a ideia aí. A ideia é uma música que seja adequada na sua forma para todo mundo cantar junto, né? Se for uma música muito complexa ou que é muito aguda, então o solista canta lá em cima, fica bonito pra caramba, mas não vai funcionar, não funciona, né? Com todo mundo. Então são canções com essas características. Então a gente seleciona, categoriza e vai deixando disponível. Então, uma playlist por semana. Essa semana aqui nós estamos fazendo a playlist de canções sobre graça. Então, o tema da semana é graça. Então, as pessoas vão colaborando. Conheço essa, conheço aquela outra, dá uma olhada nessa. Então, a gente recolhe as sugestões, avalia, inclui na playlist e disponibiliza para quem quiser usar. Então, por exemplo, um líder de louvor, mas isso é uma ferramenta espetacular, né? Às vezes tem as temáticas que as igrejas fazem no mês, ou até mesmo no ano e tal. Então ele pode ir lá e pegar, são canções contemporâneas, imagino, né? Não são canções de domínio público que estão lá como sugestões. Isso vai facilitar muito o trabalho de quem compõe repertório de uma igreja, por exemplo. Exatamente. O inário, o antigo inário, ele gozava de uma credibilidade muito grande. Então, você abre o inário, você sabe que ali tem música boa, né? Mas hoje não entrava qualquer coisa no inário. Né? Exatamente. Hoje em dia, você vai procurar uma música, você tem que ser muito cuidadoso, né? Eu vou falar a verdade para você, mas eu acredito que metade das sugestões que chegam a gente não consegue inserir no nosso inário. Não entra no crivo ali que não entra no crivo. Às vezes é uma palavra na música, olha a palavra de novo aí, né? Que a gente acaba perdendo a música porque ela dá um sentido teológico que não cabe para as tradições todas. A gente quer aquele tipo de música que o cara da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, da Congregacional, todos podem usar, não vai ter nada que comprometa a teologia, né? Então, é difícil a seleção. E o nosso inário, então, o cara pode ir lá e na certeza de que a música é boa. Ele pode falar, essa aqui, aí vem aquela questão do equilíbrio, né? Essa aqui talvez não seja adequada para a minha comunidade, mas o conteúdo dela é um conteúdo bom. Legal. Então, para acessar isso aí... Spotify do Palavra Encanto. Vai lá no Palavra Encanto, lá vai ter as canções autorais e aí você tem as playlists do Palavra Encanto. Então lá, hoje nós já temos o inário de canções para ceia, início de culto, final de culto. Temos uma playlist que é muito legal, ela faz muito sucesso, que é de corinhos e clássicos. É só velharia. É só o pessoal do grupo de risco. Né? Só o pessoal do grupo de risco. Se você é do grupo de risco... vai seguir a playlist. Segue a playlist lá. Legal. Sobre esse assunto que você falou aí, das adequações e tudo, eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, mas vocês prepararam um clipe, que é uma música inédita, não está no Palavra Encanto, não está nesse CD, né? Não está, Mas vocês prepararam um clipe, fala um pouquinho sobre ele e se você puder, a gente vai rodar aqui para os nossos telespectadores aqui, ouvintes, eu não sei se você fala ouvinte, telespectador, o pessoal que assiste aqui. Se o cara estiver só ouvindo, ele é ouvinte. Se ele é ouvinte. Palavra Amada é o nome da música, é uma das minhas canções prediletas, né? De sua autoria também. De minha autoria. Ela fala sobre a palavra de Deus e de um jeito que eu particularmente gosto muito. Ficou linda a canção, o César que produziu, quem cantou foi o Jorge Camargo e além de outros amigos, né, que participaram aí do processo de gravação. E ficou linda, vocês vão poder acompanhar o clipe ficou pronto recentemente, então ele está super fresquinho, tá, para vocês acompanharem. E o Palavra Amada é a trilha sonora, ela é uma canção congregacional, mas ela é a trilha sonora para o terceiro braço. Não sei se tem 3 braços, quem é que tem 3 braços? Bom, a gente pode. É um povo, né? Mas é uma trilha sonora para um projeto de podcast que a gente pode explorar mais no próximo bloco. Não, a gente vai falar assim. Bom, então vamos ficar com o clipe Palavra Amada, música, letra e música do Rodolfo, e a participação aí do Cezinha, do Jorge Camargo e outros amigos.
de delícias, porto seguro pra vida, palavra de Deus, amiga. Fonte de sabedoria, manancial de delícias, porto seguro pra vida, palavra de Deus, amiga. É viva, eficaz, transforma, refaz, instrui, conduz, preenche de paz, é doce, faz bem, alenta, sustém, revigora o cansado para o dia que vem. Clareia a estrada, amplia a visão, desvenda o sentido. Viver é missão. Clareia a estrada, amplia a visão, desvenda o sentido. Viver é missão. Faça de mim sua morada, seja de mim bem chegada, traga fé pra caminhada, palavra de Deus, amada. Faça de mim sua morada, seja de mim bem chegada, traga fé pra caminhada, palavra de Deus, amada. É viva, eficaz, transforma, refaz, instrui, conduz, preenche de paz, é doce, faz bem, alenta, sustém, revigora o cansado para o dia que vem. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, o IBC TV Entrevista. E atenção, eu já te pedi isso, mas quero insistir, se você ainda não se inscreveu no canal da IBC, Igreja Batista do Cambuí, inscreva-se, e também no canal do Instituto Alvo. Também deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário, isso é importante para que mais pessoas fiquem sabendo e possam se aproveitar também desse conteúdo que a gente produz. E também é importante nós sabermos o que é que você está achando. Se você está gostando, se a tocada está boa, se os convidados são interessantes. Enfim, você tem aí a sua oportunidade de interagir com a gente. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e fale para as pessoas também desse projeto. A gente está conversando hoje com o compositor, autor e advogado, não sei qual é a ordem melhor aí, mas é tudo isso, o nosso querido Rodolfo Seifert, e a gente está aqui falando sobre os projetos, o Palavra Encanto. A gente assistiu esse clipe agora e você estava falando no final do último bloco que esse clipe tem a ver com um projeto novo aí que está surgindo. Você, aliás, não para de desenvolver projetos, né? Não pode parar nunca, né, Marcos? Pois é. Esse projeto é o projeto Palavra Encontro, projeto de podcasts semanais sobre adoração. São reflexões breves de 10 minutos
sobre esse tema que ele é central à vida cristã, né? Adoração. Você que produz, que faz, tem convidados, como é que é a... Sempre com convidados. A ideia, na verdade, é ter cada episódio é meditação feita por um convidado diferente. Então, com diferentes experiências, com diferentes abordagens, tudo isso para enriquecer a discussão, a conversa, né? Sempre partindo, e aí acho que é legal dizer do slogan do projeto, é Palavra Encontro, nós vamos tratar sobre adoração, da teologia à prática. A brincadeira é essa, da teologia à prática. Nós vamos partir, então, nós vamos trazer isso que é central à vida, né, da teologia para o chão. Então, e aí cada semana episódio novo. Um episódio novo trazido por alguém diferente. Já tem episódios prontos? Já tem episódios prontos, está no ar. Está no ar, inclusive no momento em que esse programa for ao ar, nós já teremos episódio do Luiz Saião lá, por exemplo, né? Que é um dos maiores teólogos aí que a gente tem no país hoje. Quer dizer que já começaram num nível que vai ser top, né? Começaram com o Luiz Saião, só para abrir. Para abrir bem, depois ninguém mais quer aceitar o convite. Mas você sabe que o Luiz Saião tem uma característica, né? O que mais me chama a atenção. Ele é um cara espetacularmente preparado, né? Uma capacidade intelectual incrível, mas ele fala de um jeito tão simples que parece que ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa simples, no sentido assim, ele não é uma pessoa sofisticada, mas ele torna as coisas muito fáceis, né? E parabéns aí por ter chamado o Saião para abrir aí o podcast. Já está disponível. Está disponível, a gente quis dar uma oportunidade aí para o Saião falar. Dá uma oportunidade para dar um upgrade no Ministério do Saião, é essa a ideia. Para ele poder colocar no currículo dele lá, tem um podcast no Palavra Encontro lá. Mas o Saião eu acho de fato sensacional. O evangelho é simples e profundo. Eu acho que é dessa forma que ele compartilha as escrituras, né? De maneira simples e profunda. E sem querer dar spoiler no episódio, mas o papo foi nessa linha aí de teologia, adoração, a teologia da adoração, foi mais ou menos por aí. Ele falou sobre Judas, o livro de Judas, adoração no livro de Judas. Eu falei, porque eu sei que ele é um crânio, como é que ele conseguiu chegar na teologia da adoração com Judas Iscariotes, mas foi o outro Judas. Eu podia ter deixado o Judas no ar, né? O pessoal todo mundo ia correr lá para ver o que ele falou. Legal, então vamos resumir aí, porque agora foi tanta coisa, rapaz, que você faz aí, que vamos colocar tudo em ordem aqui. Então, tem o Palavra Encanto, tem o podcast Palavra Encontro. Encontros ao redor da palavra. Certo. E tem o Inário. O Inário. Por enquanto. Por enquanto. Bom, quando sair coisa nova, você vai nos avisando aqui para a gente divulgar, né? Sim, com prazer. Mas dentro disso, e talvez isso tenha muito a ver com esse do Palavra Encontro, né, a gente estava conversando aí antes de começar o programa, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar isso, porque quem produz qualquer coisa que seja, a gente tem que valorizar, né, o esforço, a transpiração ali e tal. Mas eu queria que você, como compositor, e dentro dessa visão que você tem, essa preocupação que você tem, você usou uma frase que eu lembro, meu pai usava muito, meu pai fazia parte da comissão do Inário, da denominação a qual ele fazia parte, né, fez parte até que foi para o Senhor, mas ele falava essa frase exatamente como você falou, a gente que coloca palavras que vão ser cantadas, né, na boca dos crentes, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Como que você vê hoje, não apenas a produção, a gente vai falar um pouquinho disso, a produção de música contemporânea, mas a qualidade dessa música. Você estava falando lá que tem coisas que nem passam aí no crivo, até às vezes gramatical, né? Exato. Como é que você vê isso? Por que você acha que houve esse empobrecimento, se eu posso chamar assim, da música cristã no Brasil? É uma pergunta difícil, eu vou dar a minha percepção. Acho que não é só da música cristã, né? Olha a música popular brasileira, né? Acho que a música cristã está meio que caminhando junto com o movimento da música popular, né? Talvez um empobrecimento, né? Basta a gente olhar os hinos antigos. Eu não sou desses saudosistas, né? Eu gosto do progresso, né? Me considero jovem, mas se a gente for analisar os hinos que o seu pai
selecionava para inserir no inário e os que eu seleciono hoje para colocar no nosso enário, é muita diferença de conteúdo entre um e outro. E aí você não está falando de estilo musical, você está falando de letra. De letra, de conteúdo mesmo. E quando você vai fazer esse comparativo, o que mais chama a sua atenção? Qual a maior diferença, ou as principais diferenças que você vê entre esses hinos que a gente chama de clássicos, né, e o que se compõe hoje? Porque a gente estava falando disso também no programa. Tem muito de gosto pessoal. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Sim. E normalmente a gente tem aquela tendência de aquilo que eu não gosto é ruim. Sim. Ou pior, aquilo que eu não gosto é pecado. Sim. Se eu não gosto de cantar isso, essa música é do diabo. Exato. Né? Já rotula e pronto. Mas eu acho legal que a sua abordagem não é nesse aspecto. Não é questão de gosto. Você está falando do que se canta, do conteúdo. Sim. Vamos lá. Forma e conteúdo. Forma, estilo, legal. Aí a gente vai para aquela ideia do equilíbrio, em que momento, em que circunstância, em que ambiente eu vou trazer a música com esta forma. Né? Mas a forma é uma questão, está muito mais ligada a gosto, né? A história da pessoa, do que se é do diabo ou não. Né? Na verdade, isso tudo vem do Senhor, que é o Criador da arte, etc. Mas eu estou falando do conteúdo. A parte de conteúdo que eu percebo é pouquíssima teologia. Muita expressão do que a pessoa acha, do que ela gostaria que fosse, né? E não necessariamente equivocado, né? Tem muita coisa equivocada, mas pouca teologia, sabe? Pouca palavra de Deus mesmo, né? Então, nesse sentido, existe sim um empobrecimento, né? Muita coisa voltada para quem canta e não voltada para o Senhor. Né? Esse também é um movimento que me parece muito claro. Volta lá para os hinos antigos, e não só os hinos, os próprios corinhos antigos, aquelas primeiras canções, né, que elas têm menos conteúdo do que os hinos, mas elas têm uma direção, daqui para lá. Né? E se você olhar, se você observar, boa parte da produção de hoje, ela tem uma direção que muita coisa fica ainda em torno do eu, em torno de quem está cantando, sabe? E quando se refere às coisas do alto, às coisas do céu, ao Senhor, em última análise, buscando algo em benefício próprio. Né? Quando você fala muito voltadas para o eu, acredito que você está falando muito voltado para aquilo que eu consiga, vamos colocar entre aspas, me aproveitar de Deus, nesse sentido assim? De certa forma, sim. Porque os salmistas falavam muito da sua experiência pessoal, mas a sua experiência pessoal com Deus, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Sim. E quantas vezes os salmos estão na primeira pessoa, estão relatando experiências pessoais. Sim. Mas não é isso que você está dizendo, você está falando que são aquelas questões daquilo que Deus está olhando para você como se fosse a última bolacha do pacote. Como se eu fosse o centro centro da coisa, né? Certo. Adoração, claro que é muito mais amplo do que música, né? Mas a direção da nossa vida é no sentido dele. Ele vem, nos resgata, e a minha resposta é a vida para ele. E a música, ela é uma expressão daquilo que eu sinto. Né? Quando eu sento para compor, e se você for falar com os compositores, cada história tem cada canção tem uma história. Às vezes um momento, uma leitura, uma meditação num determinado momento faz brotar uma ideia que vira música. Né? Então as canções, elas têm muita história por detrás. E quando a gente vê o tipo de canção feita hoje, por isso que eu me preocupo muito com o conteúdo, porque ele tem a ver com a teologia, com a vida cristã de quem faz as canções. E eu não estou aqui julgando a vida de ninguém, mas a impressão que a gente tem poucas vezes é na direção de volta para Deus. Quando é de volta para Deus, é meio que esperando que bata lá e volte em meu benefício. Né? E se você vamos voltar para os corinhos antigos, você pode lembrar, não vou nem para os hinos, que os hinos são referência nesse sentido de conteúdo, mas vamos para os corinhos. Alguns de cabeça aqui. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer, adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. O foco é lá. Para lá, a paz que invade o meu coração, sim. Mas essa paz me invade e ela me faz viver para Ele, dar glória para sempre para Ele. Né? Na verdade, a paz é o resultado daquilo que eu estou fazendo ao colocar minha vida focada em Cristo. Né? Exato. Essa dinâmica, né? O Senhor vem e a nossa vida em resposta.
essa saúde, eu leio assim o Evangelho, né? A nossa vida em resposta ao amor de Deus. Nós somos, como diz lá em Efésios, somos poemas nas mãos do Senhor, né? Para expressarmos a sua verdade que Ele de antemão, me fugiu aqui a expressão, Preparou Efésios para que andássemos 2:10. nela. Exato, Efésios 2:10. Então, é isso, nossa vida precisa ser uma resposta, uma carta viva, mas na direção das pessoas e dele, né? Sem a preocupação consigo. E acho que também é um movimento das pessoas, tudo isso é um movimento da sociedade. Se você for estudar sociologicamente, a gente vai ver hoje a pessoa muito mais para si do que para fora, né? E a música acaba sendo, como você falou, não só a música cristã, a música é o reflexo do seu tempo, né? Exato. Então ela vai trazer elementos do que a gente está vivendo. E isso que você está colocando é uma questão muito importante. De novo aí, o pessoal, não só que trabalha diretamente com louvor, né, os líderes de louvor e tal, que estão nos assistindo, mesmo pastores e tal, e a congregação de uma forma geral, né? Eu acho muito importante isso que você falou, né? Não só que reflete a teologia, mas que tem que ser uma resposta daquilo que eu estou vivendo de experiência com Deus, né? Uhum. Porque às vezes a gente quer usar a música, o louvor, o tempo de adoração, quase que com uma forma de manipular o sagrado, né? Sim, sim. Isso é muito complicado, né? Sabe, me veio aqui um exemplo recente. Estávamos montando, e ainda está aberto, é dinâmico, né? A playlist com canções para o momento de entrega de bens, de dedicação de ofertas e bens. Foi a playlist mais difícil, cara. Não tem. Inclusive eu peço uma ajuda. Onde que está a câmera aqui? Qual a câmera? Aqui? Você que está em casa, se você conhece alguma música que trate especificamente de dedicação de bens, por favor, contribua com o Inário, porque não tem. Bom, tem uma que não é especificamente isso, que de repente pode ser, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, embora está falando só sobre isso, né? Sim. Mas realmente são raros. Essa está lá. Essa já está na... Sim, mas você vê, você está pegando, está pensando um trecho de uma canção. Esse nem é o tema da canção, não é o tema. Mas ela, de certa forma, serve. Mas é tudo dedicar oferta suave, ele está falando da vida. Uhum. Mas eu dedicar meus bens, dedicar minha oferta, não tem. Você vai ter algumas que vão falar para você comer o melhor da terra e tal, aquilo que vem para você, né? Isso tem bastante. Isso, tem muito. O que eu gostaria que o senhor fizesse, pedindo bênçãos ao Senhor, pedindo que ele... Enfim, tem muito, mas de dedicar... E aí, você vai para o Inário, pode abrir qualquer Inário, você vai ter algumas ali que servem para esse momento. E eu realmente não encontrei. Fizemos muito esforço para chegar em 9, 10 canções. As outras playlists têm 30, 35, né? Eu tenho um amigo compositor também, lá em Vitória, o Júlio Elson, um abraço para o Júlio Elson. Aliás, um espetacular compositor e um músico excelente também, tem uma voz muito boa. E ele estava dizendo num programa que a gente fez que quando ele começou a compor, alguém chegou para ele e falou assim, cara, você está muito bom de violão, mas está muito fraco de Bíblia. Uhum. E aí ele falou assim, isso foi um sinal de que eu precisava aprofundar a minha relação com a palavra para poder compor aquilo que... Acho que é bem nessa linha que você está falando e que você busca fazer o seu trabalho, né, Sim, Rodolfo? sim, com certeza. Na verdade, é relação com a Bíblia e relação com Deus, né? Se você tem uma relação saudável com a Bíblia e uma relação saudável, ou buscando ser saudável, nós estamos em crescimento, né? Em desenvolvimento, em obras, mas isso vem para a música, isso reflete na música. Isso é muito importante, porque o pessoal do louvor, às vezes, eles acham que eles só estão lá para fazer o tempo deles. Então, às vezes, o músico ou o líder de louvor, ele não está, às vezes, na escola bíblica, ele não está naquele momento de aprender da palavra, né? E às vezes a gente não faz uma conexão entre uma coisa e outra, né? Que você está fazendo pelo seu trabalho aí, né? Você sabe que eu tenho uma história interessante. Durante uns 10 anos eu fui líder de louvor da Jubacade, Juventude Batista de Campinas e Adjacências, aqui na cidade. E eu fiz durante uns 2 anos um exercício muito legal. O pessoal da banda trazia sugestões de repertório. E eu falava para o pessoal que para a gente colocar o repertório, ele tinha que defender o repertório. Então, você vai ter que mostrar na Bíblia por que esse repertório é bom. E mais, esse foi o primeiro passo. No segundo,
a gente montava a banda, não ficava eu, que era o líder lá na frente, todo mundo atrás. Ficava todo mundo junto. E cada música um cara ia lá, quando ia falar alguma coisa, falava. Então o baixista largava o baixo e ia lá falar. E aí eles começaram a prestar mais atenção no tipo de música, porque o Rodolfo pode pedir para eu, e era na hora, tinha que estar todo mundo ligado, você... Aí ele tinha que estar ligado, ele tinha que estar entendendo o que está fazendo. Aí ali. o pessoal começou a aplicar aquele versículo que fala do sacrifício de louvor para essa hora aí, né? Que era um sacrifício ele conseguir explicar a música direitinho. Agora, você sabe que até mesmo, você está colocando uma coisa muito importante, até mesmo quando se cantam trechos da Bíblia, até isso tem que tomar cuidado, né? Porque tem certos trechos de escritura que você não pode mais cantar agora, né? Sim, Tem certos salmos, certas profecias que não tem nenhum sentido. Até isso a gente tem que tomar, não é só porque é um texto bíblico, eu posso tirar de lá e importar para cá e cantar, né? Assim como o pastor, né? O pastor não pode tirar o texto do contexto para não gerar pretexto, é o que eles dizem, né? O texto é sempre dentro do contexto. Então, música também. Texto dentro do contexto. E para entender o contexto, o cara tem que estudar, né? Tem que fuçar ali, né? Eu, quando vou fazer uma música sobre um determinado tema, um determinado texto, eu pego todas as traduções da Bíblia, né? Leio um pouco, não só a Bíblia, mas o que dizem sobre aquele texto. Eu tento me inteirar, chegar tão longe quanto eu consigo no que o texto está querendo dizer para eu trazer ele para a canção. Muito legal. Olha, Rodolfo, eu quero te dar os parabéns pela sua visão equilibrada, bíblica, pela qualidade do seu trabalho e especialmente por você fazer algo que é fundamental. Eu acho que você está sendo usado por Deus para preservar uma área da igreja que eu considero vital, que é a área da adoração, mas com a qualidade bíblica e com o equilíbrio que isso precisa ter. Eu louvo a Deus por sua vida, a gente se conheceu aqui há pouco tempo, mas já temos aí outras histórias desse mundo pequeno que a gente vive aí, né? Sim, sim. Mas eu estou muito impressionado com a sua, não só com a sua postura, mas com a sua proposta. E eu quero te agradecer muito, tenho certeza que foi desafiador e abençoador para quem está nos assistindo. E provavelmente isso não vai ser, vai ser o primeiro, não será a última oportunidade que a gente vai ter para discutir, porque esse é um assunto fascinante, sim, vasto e necessário. E a gente sim, quer trazer esse tipo de coisa para discussão aqui. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, quero deixar um abraço para você, para o pessoal aqui do staff, né, que cuidou de todos os detalhes aqui para a gente poder... Inclusive do nosso cronômetro Inclusive, aqui. Olhei aqui para ele. E deixar um abraço para o pastor Elias, querido pastor Elias, e já o convite, no ar, hein, pastor Elias? Vamos gravar um podcast ali no Palavra Encontro. Está feito o convite. Então, você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Quero insistir no meu pedido aí, inscreva-se no canal da IBC, Igreja Batista do Cambuí, no canal do Instituto Alvo, curta o vídeo e fale para as pessoas. Aliás, um último pedido, especificamente nesse programa. Marque aí no programa o líder de louvor da sua igreja. Fala para ele do que você ouviu aqui, compartilha com ele, divida com outras pessoas. Normalmente o músico tem outros amigos músicos, né? Todo mundo, ninguém toca sozinho, né? Sempre tem uma galera, né? Então esse é um programa para você compartilhar com eles, porque certamente vai ser enriquecedor e você vai conhecer também o material proposto aqui e a proposta trazida para o programa nessa entrevista. Até o próximo programa. Tchau.